there is a tunnel, and machinery inside that tunnel sends beams of energy in a vast circle. Particle accelerator altered the weight of one electron and therefore destroyed our universe and shifted us into the universe that's directly next to it, and therefore things are different in this universe. Os pesquisadores da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, repletos de entusiasmo e atenção, aguardam ansiosamente os avanços proporcionados pelo Grande Colisor de Hadrons, o acelerador de partículas mais avançado e potente do mundo. Este instrumento, uma joia da ciência contemporânea, tem sido fundamental na resolução de numerosos enigmas científicos. Recentemente, Elon Musk destacou um evento singular ocorrido no CERN. Durante um experimento que alcançou níveis de energia sem precedentes, os cientistas do CERN encontraram um fenômeno extraordinário e desconcertante. Esta descoberta poderia abrir caminhos para um melhor entendimento dos mistérios do universo, como a existência de buracos negros em escala reduzida. At what our biggest existential threat is, it's probably that. We are summoning the demon. Além disso, levanta questões sobre sua conexão com o efeito Mandela. Este vídeo irá aprofundar-se nesse intrigante incidente do CERN, que até os mais renomados cientistas lutam para compreender. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bem abaixo das fronteiras da França e da Suíça, encontra-se uma maravilha da ciência moderna, estendendo-se impressionantes 27 quilômetros em um caminho circular. Este é o Grande Colisor de Hadrons, LHC, um anel gigante composto de ímãs supercondutores. Ele é especificamente projetado para acelerar partículas invisíveis a olho nu. O LHC é famoso por suas descobertas revolucionárias. Aqui, os cientistas conseguiram espiar o mundo das partículas minúsculas, desvendando segredos que nos intrigaram por décadas. Uma de suas conquistas mais famosas é a descoberta do bóson de Higgs, frequentemente chamado de partícula de Deus. Essa descoberta foi profundamente significativa porque o bóson de Higgs era a última peça que faltava no nosso modelo padrão de física de partículas, uma teoria que explica os blocos de construção fundamentais de tudo ao nosso redor. E agora, uma descoberta assustadora feita no CERN foi anunciada por Elon Musk, que deixou cientistas confusos e chocados. Mas por que o Grande Colisor de Hadrons é tão importante? Não é apenas sobre encontrar novas partículas. A verdadeira mágica do Grande Colisor de Hadrons é sua capacidade de recriar condições que existiram apenas momentos após o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao nosso universo, segundo os cientistas. Ao colidir partículas a quase a velocidade da luz, o LHC imita essas condições antigas, dando-nos uma visão de como nosso universo poderia ter parecido e se comportado em seus primeiros momentos. Possuir essa tecnologia é como dispor de uma máquina do tempo que nos transporta ao começo de tudo, iluminando-nos sobre as raízes e a progressão do cosmo. Finda a Segunda Guerra Mundial, em uma era marcada pelas suas consequências ainda palpáveis, um grupo de cientistas visionários apresentou um plano ousado. Seu objetivo era estabelecer um ambiente onde o saber fosse supremo, transformando as cinzas do conflito em um terreno fértil para cooperação e inovação. Dessa visão, surgiu o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Criado em 1954, o CERN transcendeu a ideia de um simples laboratório. Transformou-se em um emblema de esperança e um monumento ao potencial humano de superação e unidade na busca do bem comum. Com o passar dos anos, evoluiu de um ideal pós-bélico para se tornar um gigante no campo da física de partículas. Evoluiu para ser um local de encontro para as mentes mais ilustres do mundo, unidas pelo propósito de decifrar os enigmas do universo. O Grande Colisor de Hadrons, projeto-chave do CERN, ressalta esta trajetória e sua importância. Essa instalação sofisticada permitiu que cientistas testassem modelos teóricos, desafiassem suposições estabelecidas e expandissem os limites do conhecimento científico por anos. O que começou como um pequeno grupo de países se unindo em nome da ciência, expandiu para incluir 23 Estados-membros e milhares de cientistas. A organização esteve na vanguarda de algumas das descobertas mais revolucionárias em física.
Desde a descoberta de novas partículas até o desenvolvimento de tecnologias que têm aplicações muito além do laboratório, a jornada do CERN tem sido uma busca incansável por conhecimento. Componentes cruciais do Grande Colisor de Hadrons incluem seus ímãs supercondutores e sistemas de refrigeração avançados, distantes dos ímãs comuns e sistemas de ar-condicionado convencionais. O acelerador abriga uma vasta quantidade desses ímãs, chegando a milhares, cada um desempenhando funções específicas como alterar a trajetória das partículas ou compactá-las para facilitar as colisões. A característica supercondutora destes ímãs é essencial, permitindo-lhes transmitir eletricidade sem qualquer resistência. Mas isso só ocorre em condições de extrema baixa temperatura, um aspecto fundamental para o funcionamento do colisor. É aqui que os sistemas de refrigeração entram em jogo. Eles mantêm esses ímãs a impressionantes menos 271 graus Celsius. Isso é mais frio que o espaço sideral. Mas por que tão frio? Porque nessas temperaturas, os ímãs podem operar em um estado supercondutor, direcionando e acelerando as partículas ao redor do anel do Grande Colisor de Hadrons com precisão incrível. Quando você pensa no Grande Colisor de Hadrons, imagine um anel gigantesco e incrivelmente frio, com ímãs supercondutores trabalhando em harmonia para acelerar partículas em velocidades extraordinárias. É essa combinação de tamanho, temperatura e precisão magnética que faz do LHC não apenas uma proeza de engenharia, mas também em uma espécie de orquestra científica, onde cada elemento atua em uma sintonia impecável. É isso que torna o Grande Colisor de Hadrons capaz de revelar os segredos mais profundos do universo. E sua descoberta mais recente mudou nosso entendimento da física moderna como a conhecemos. Elon Musk, conhecido por liderar empresas como Tesla e SpaceX, recentemente fez um anúncio que ressoou fortemente na comunidade científica. Ele anunciou a detecção de um fenômeno inesperado e assustador nas instalações da organização. Não é normal que algo confunda cientistas tão experientes, mas foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Segundo o bilionário, a equipe do CERN conseguiu simular o Big Bang dentro do Grande Colisor de Hadrons. Este experimento bem-sucedido pode abrir novos caminhos para o CERN, pois agora eles podem revelar segredos de como exatamente nosso universo foi criado. No entanto, este anúncio foi recebido com preocupação. Embora esta possibilidade seja emocionante para alguns, muitos cientistas estão aterrorizados com as muitas maneiras pelas quais isso poderia dar terrivelmente errado. Como qualquer jornada para o desconhecido, há riscos e preocupações potenciais associados a esses experimentos em grande escala. Para começar, é importante entender o significado de desbravar territórios desconhecidos em um contexto como o do CERN. Experimentos realizados, particularmente no Grande Colisor de Hadrons, envolvem o manuseio de energias e partículas que, até um passado não muito distante, pertenciam apenas ao domínio teórico. Mexer com os blocos fundamentais do universo poderia, teoricamente, ter consequências inesperadas. Isso se assemelha a abrir uma porta sem ter certeza do que se encontrará do outro lado. A maioria dos cientistas acredita que os experimentos são seguros, mas o elemento de incerteza na ciência inovadora sempre carrega um grau de risco. Um lembrete marcante desses riscos é o incidente envolvendo o cientista russo Anatoly Bugorsky. Em 1978, Bugorsky estava trabalhando em um acelerador de partículas quando acidentalmente expôs sua cabeça a um feixe de prótons. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas o acidente o deixou com ferimentos graves. Este incidente, embora não esteja diretamente relacionado às atividades do CERN, destaca os perigos potenciais inerentes ao trabalho com máquinas tão poderosas e partículas de alta energia. Outro perigo que frequentemente surge é a criação de buracos negros em miniatura. Algumas hipóteses indicam que as poderosas colisões dentro do Grande Colisor de Hadrons poderiam resultar na formação de buracos negros minúsculos. Apesar de soar como algo retirado de um filme de ficção científica, especialistas afirmam que, caso esses buracos negros emergissem, seriam altamente instáveis e tenderiam a desaparecer rapidamente devido à radiação Hawking. A probabilidade de gerar um buraco negro estável e perigoso é incrivelmente remota, porém, a simples ideia disso já causa alguma inquietação. A descoberta recente na física de partículas tem gerado grande curiosidade e um pouco de inquietação na comunidade científica. Enquanto alguns veem isso como um avanço potencialmente revolucionário, outros temem que possa levar a resultados inesperados. Cientistas em todo o mundo estão aguardando ansiosamente mais informações para entender melhor suas implicações. As discussões nos círculos acadêmicos e laboratórios estão intensas, focadas nas possíveis consequências dessa descoberta para o futuro da física de partículas.
O efeito Mandela é um termo que se refere a uma situação em que um grupo de pessoas se lembra de algo de uma maneira, mas acaba sendo incorreto. É nomeado após Nelson Mandela porque muitas pessoas se lembravam dele morrendo na prisão nos anos 1980, quando na verdade ele foi libertado e faleceu em 2013. É como se sua memória estivesse pregando peças em você, mas em uma escala maior onde muitas pessoas têm a mesma falsa memória. O que isso tem a ver com o CERN? Aqui as coisas ficam realmente interessantes. Há rumores de que os experimentos no CERN, especialmente no Grande Colisor de Hadrons, possam estar alterando a realidade. Esses experimentos podem estar criando brechas ou portais para outros universos. Embora seja uma teoria não comprovada, a ideia de que nossas memórias possam estar se fundindo com experiências de realidades paralelas é fascinante. Esse fenômeno pode ser um exemplo do efeito Mandela. Parece que o CERN, de forma não intencional, está induzindo esses desvios de memória, proporcionando-nos visões de histórias alternativas que podem existir em universos paralelos. No entanto, é importante enfatizar que essas são apenas especulações e teorias. Os cientistas do CERN não estão deliberadamente buscando abrir passagens para outros universos, e não existem provas sólidas que respaldem essas hipóteses. Mas e se o efeito Mandela for mais do que apenas uma peculiaridade da memória? E se os experimentos inovadores do CERN estiverem abrindo portas que nunca soubemos que existiam? Aqui é onde a teoria das cordas entra em cena. Em termos simples, a teoria das cordas sugere que os blocos de construção mais básicos do universo não são partículas minúsculas, como átomos, mas são na verdade cordas realmente pequenas. Imagine cordas minúsculas e vibrantes por toda parte, e a maneira como essas cordas vibram determina que tipo de partícula elas se tornam. É como se o universo inteiro fosse composto de minúsculas cordas, cada uma vibrando em sua própria frequência única. A complexidade aumenta exponencialmente quando entramos no território dos universos paralelos. A teoria das cordas propõe a existência de dimensões adicionais, muito além das 3 dimensões espaciais com as quais estamos familiarizados. Segundo essa teoria, tais dimensões extras poderiam estar compactadas a um ponto de serem imperceptíveis a nós. No entanto, elas existem, adicionando uma camada de complexidade inimaginável ao nosso universo. Além disso, a teoria das cordas levanta a hipótese de dimensões paralelas. Essas dimensões adicionais poderiam ser os lares de universos paralelos. Imaginar o nosso universo como uma única camada em um vasto bolo cósmico é uma analogia útil. Essas dimensões extras seriam os componentes que formam as outras camadas. Cada uma dessas camadas representaria um universo distinto, coexistindo com o nosso, mas em uma dimensão inacessível. Vale lembrar que tudo isso permanece no âmbito teórico. Não vimos realmente essas dimensões extras ou universos paralelos, mas a teoria das cordas nos dá uma estrutura para pensar sobre a possibilidade deles. É como um enorme quebra-cabeça cósmico, e a teoria das cordas é uma maneira de tentarmos resolvê-lo. Cientistas, incluindo os do CERN, estão investigando essas ideias, tentando encontrar qualquer evidência que possa transformar essa teoria em realidade. É uma fronteira empolgante, embora um tanto assustadora, em nossa busca para entender o universo. Um dos muitos mistérios do mundo que o CERN vem explorando é a ideia de dimensões ocultas. A gravidade, essa força que mantém nossos pés no chão, é algo que experimentamos todos os dias. Mas aqui está o ponto interessante. Mesmo com todos os nossos avanços científicos, a gravidade ainda guarda muitos mistérios. Entendemos como ela funciona, como mantém os planetas em órbita, mas por que ela funciona da maneira que funciona ainda é algo enigmático. É a força mais fraca conhecida no universo, mas tem uma imensa influência em uma escala massiva. Alguns cientistas estão brincando com uma ideia fascinante, e se a gravidade estiver ligada a dimensões ocultas? Isso não é ficção científica, é especulação científica séria. A gravidade pode transcender as 3 dimensões conhecidas. Imagine o universo como um bolo com várias camadas. Nós habitamos uma dessas camadas, percebendo apenas 3 dimensões. Contudo, pode haver outras camadas invisíveis, com dimensões minúsculas e imperceptíveis. A gravidade, diferentemente, poderia se estender por essas dimensões ocultas, o que explicaria sua aparente fraqueza em comparação com outras forças fundamentais. O LHC no CERN é como uma ferramenta de alta tecnologia tentando sondar essas dimensões extras. Se encontrarem evidências dessas dimensões ocultas, isso poderia mudar tudo o que sabemos sobre física. É como encontrar uma sala secreta em sua casa que você nunca soube que existia. É uma ideia emocionante que poderia explicar alguns dos maiores mistérios da física, como por que a gravidade é tão diferente das outras forças fundamentais.
Então, embora todos estejamos familiarizados com a gravidade, ela pode estar fazendo mais do que apenas nos manter no chão. Poderia ser nosso ingresso para descobrir aspectos inteiramente novos do universo. Este não é o único mistério intrigante que os cientistas do CERN estão explorando. O entrelaçamento quântico é um fenômeno curioso no mundo quântico, o mundo de partículas muito, mas muito minúsculas. Imagine duas partículas tão profundamente conectadas que, se você mudar algo em uma, a outra muda instantaneamente, não importa o quão distantes estejam. É como ter dois dados mágicos, onde se você tirar 6 em um, o outro, mesmo que esteja a quilômetros de distância, também mostra um 6 no mesmo momento. Tá, mas e como o CERN entra nessa história? Cientistas no CERN estão usando o grande colisor de hadrons para estudar esses entrelaçamentos quânticos. Ao colidir partículas a velocidades incríveis, eles podem criar condições onde podem observar e experimentar com o entrelaçamento quântico ali mesmo. Isso tem uma enorme importância, pois entender isso pode ser um divisor de águas na solução de alguns grandes mistérios sobre espaço e tempo, e talvez até outras dimensões. É como ter um quebra-cabeça com peças faltando, e o entrelaçamento quântico pode nos ajudar a encontrar essas peças. Os experimentos no CERN podem nos dar pistas sobre como o espaço e o tempo estão entrelaçados no tecido do universo e se há outras dimensões ocultas da nossa visão. Embora o emaranhamento quântico possa parecer um conceito bizarro, a pesquisa que acontece na organização pode nos aproximar de desvendar segredos do universo que apenas começamos a explorar. Não devemos esquecer que o impacto do CERN se estende muito além do reino da física de partículas. Esse gigante científico também gerou alguns avanços tecnológicos incríveis que afetam nosso dia a dia. O CERN teve um papel crucial no avanço das tomografias por emissão de positrons, equipamentos médicos essenciais para diagnosticar doenças como o câncer. Essas máquinas utilizam física de partículas para produzir imagens internas detalhadas do corpo. Desenvolvida onde cientistas investigam os segredos do universo, essa tecnologia exemplifica como pesquisas avançadas podem resultar em aplicações práticas que salvam vidas. Mas talvez a contribuição mais surpreendente do CERN seja algo que todos usamos todos os dias: a World Wide Web, o famoso WWW. Sim, é isso mesmo. A internet nasceu no CERN. Em 1989, Tim Berners-Lee, um cientista britânico trabalhando no CERN, inventou a web. A ideia inicial era criar uma maneira para físicos ao redor do mundo compartilharem suas pesquisas facilmente. Mal sabia ele, estava lançando as bases para a internet como a conhecemos hoje. Um sistema global que transformou como nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Desde compras online até vídeos em streaming, a internet mudou fundamentalmente nosso mundo. Portanto, apesar do CERN se concentrar principalmente em física de partículas e na exploração dos mistérios do universo, seu alcance é muito maior. De tecnologia da saúde à revolução digital, as contribuições do CERN deixaram uma marca indelével em vários aspectos da vida moderna. Isso mostra que, às vezes, explorar os mistérios do cosmos pode levar a descobertas que mudam nosso dia a dia de maneiras inesperadas. Você tinha conhecimento que a internet surgiu do CERN? Deixe um comentário, gostaríamos de saber. Embora a pesquisa no CERN esteja empurrando os limites do conhecimento humano de maneiras empolgantes, não está isenta de riscos e debates éticos. É um equilíbrio de explorar territórios desconhecidos na física, sendo consciente das implicações potenciais e responsabilidades que vêm com essa tecnologia poderosa. O anúncio dos especialistas abriu um novo capítulo de especulação e preocupação, destacando o profundo impacto e as incertezas ocasionais do trabalho pioneiro do CERN em física de partículas. Bom, agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que o CERN representa alguma ameaça para a humanidade? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.